Muito boa noite. Pai do Senhor Jesus Cristo, para todo mundo que neste momento está ou vai nos ouvir, por intermédio deste áudio, fala convosco digamos de momento, o entrevistador, irmão Pascoal. A gente está aqui para poder tratar um tema que tem a ver, né, com uma pergunta que a gente ultimamente nos questionamos, temos já nos questionado a respeito do inferno. Existem pessoas que dizem que o inferno não é real, outros dizem que não existe vida após a morte, e a gente está aqui, né, para poder ter uma entrevista com o nosso pastor. Ele vai se apresentar e a gente vai dar sequência no nosso áudio. Portanto, que Deus abençoe, né, e que venhas ouvir com toda a atenção, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite a todos ouvintes, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Antônio, acredito que não é pela primeira vez a participar na nossa entrevista. Cremos que é pela segunda vez. Já tivemos a comparecer uma vez, creio eu, em uma das nossas entrevistas. E na passada que a gente tratou, falamos um bocado, creio eu, a respeito de pastores que não conseguem auxiliar ou que deixaram o cargo de ser pai para serem simplesmente pastor. Mas hoje nós temos um tema, e nosso tema tem a ver com a vida após a morte. Pastor Antônio, ultimamente nós temos estado nas ruas, casa, trabalhos, supermercados, shoppings, markets, e a gente tem ouvido, temos ouvido muitas pessoas a tratarem em igrejas, em seitas, sinagogas, a respeito do inferno, algumas pessoas. E no que nós já acabamos de ouvir, nós temos ouvido que muitos dizem que o inferno não existe ou não é real. Alguns dizem que sim, outros também dizem que não. Mas é uma dúvida que tem se levantado ultimamente, nos últimos tempos. E estamos aqui com o pastor Antônio e viemos aqui solicitar, uma entrevista com o pastor Antônio para ver se pode nos dar, um pensamento único, digamos assim, um pensamento direito, sendo nosso pastor, sendo homem de Deus. E como é que diria a respeito desta pergunta levantada pelas pessoas no dia a dia? Ok, muito bom. Na verdade, há uma confusão muito grande, isto tudo por questão de religião. Porque cada religião traz aquilo que é o seu entendimento. Isto tudo através mesmo também de certos líderes que verdadeiramente não vêm do próprio Deus. Homens que se levantaram simplesmente para fazer aquilo que se vê e que não tem se visto na própria visão de Deus. É claro que diz a Bíblia que só fala dos céus aqueles que são dos céus. Então, esta é mais uma prova de nós entendermos estes que não acreditam no inferno, porque essas pessoas são mesmo instrumento do Satanás. Então, eu trago também aquilo que é meu entendimento, Aquilo que é meu entendimento. Amém. O inferno é real. Acreditando como não, crendo como não, o inferno é real. Eu não só creio por intermédio daquilo que está escrito, mas
é que quando você tem uma comunhão profunda com o próprio Deus, Ele pode até mesmo te revelar aquilo que, por intermédio das Escrituras, não teve chance de entender. O inferno é real e é mesmo verdadeiro. Ok. A gente ouviu, estamos aqui a ouvir o nosso pastor Antônio. Mas, pastor Antônio, aqui temos mais uma inquietação. Como é que o pastor, né, diria a essas pessoas que dizem que o inferno não é real? E muitos deles, na verdade, trazem bases bíblicas, trazem, né, conteúdos que sustentam os seus argumentos, né, na perspectiva de poder convencer as mentes lá fora, no mundo inteiro. E como é que o pastor, né, também na sua versão, né, como é que o pastor responderia? Ou seja, qual seria a prova real, né, da parte do pastor, como essas pessoas também têm uma prova real, de que na real o inferno existe? Ok. Se nós lermos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 25, versículo 31, 31 ali adiante, ali o Senhor Jesus fala de que quando o Filho do Homem vier na sua glória, Ele vai reunir o povo. Todo ser humano será reunido e Ele vai separar os homens, uns para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. E Ele vai falar para os que estiverem no lado direito, dizendo: sejam bem-vindos na terra em que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Tive assim, vocês me trataram bem. Resumindo. E também vai falar para aqueles que estiverem no lado esquerdo, dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Vocês vão para o fogo preparado para o diabo, vão para o inferno preparado para o diabo e os seus demônios. Então ele ali vai esclarecer que o inferno, primeiramente o inferno é real e não foi feito para o homem, mas sim foi feito para o Satanás e os seus demônios, quando eles se rebelaram contra Deus, isso lá nos céus, percebes? É isto. Então, para aqueles que não acreditam,